Então, como você chama um lugar que é quase um país, mas ainda não está lá, mas está trabalhando nisso? Vamos ter uma geógra conversa. Ei, Geógra pessoal, espero que estejam bem. Então, aqui no Geógra Final, nós cobrimos todos os estados soberanos da Organização das Nações Unidas, do Afeganistão ao Zimbábue. Dito isso, este mundo não é exatamente sempre completamente claro e definido quando se trata da questão do que constitui soberania. Eu juro que um dia vou enlouquecer neste bairro. Então, neste mundo, temos regiões ou seções dentro de um país. Você está brincando comigo? Se não fosse pela responsabilidade de cuidar da minha mãe, provavelmente eu estaria preso. Até agora, lutando com meus vizinhos estúpidos, onde eu estava? Deixe-me voltar ao roteiro. Ah, sim. Então, neste mundo, temos países, certo? Mas então você percebe que, às vezes, dentro desses países, existem regiões ou áreas ou seções do país, ou até mesmo grupos políticos semi-organizados que não querem fazer parte do dito país, e muitos deles têm uma reivindicação ou um grau de autodeterminação que impõem para si mesmos. E é aqui que começa a zona cinzenta em termos de Estado. Agora, eu sei o que alguns de vocês estão pensando, existem muitos grupos separatistas em todo o mundo, há mais de 100 deles, e eu não vou falar sobre as micronações. Muitos desses grupos são apenas organizações marginais que não têm uma estrutura sólida em seu movimento em direção à autodeterminação. O que vamos discutir hoje são os estados do mundo que não são totalmente reconhecidos, mas têm algum grau de autogoverno organizado e têm reconhecimento limitado de estados membros reais da Organização das Nações Unidas. Antes de entrarmos nesses estados, é importante notar que hoje existem 6 países dentro da Organização das Nações Unidas que não têm reconhecimento total. O primeiro país, a Armênia, não é reconhecido pelo Paquistão devido ao fato de que o Paquistão anunciou que estava apoiando o Azerbaijão. Na primeira guerra de Nagorno-Karabakh, Artsakh, o Azerbaijão, seu oponente, reconhece a Armênia como um estado, apenas discordando sobre a questão de Nagorno-Karabakh-Artsakh. Talvez o Paquistão esteja preso em um loop temporal, não podendo voltar atrás em sua palavra, tornando as coisas estranhas e desconfortáveis entre o Paquistão e a Armênia. Número 2, a República Popular da China. Atualmente, 11 países não reconhecem oficialmente a China, optando por reconhecer Taiwan, também conhecida como República da China, embora seja referida por diversos outros nomes, dependendo da organização internacional ou evento em questão. O ponto é que 11 países não os reconhecem em favor de Taiwan. Número 3, a República do Chipre. Logo, a República do Chipre, reconhecida pela Organização das Nações Unidas, não é reconhecida pela Turquia. Muitos dos meus inscritos já sabem que é por causa do norte de Chipre. Não vou entrar em detalhes, já fiz vários vídeos sobre o assunto. Basicamente, após uma grande guerra, a ilha foi dividida entre o lado grego e o turco. A Turquia reconhece apenas o lado turco do norte, que se autodenomina República do Norte de Chipre e usa a lira turca como moeda. É complicado, eles têm reconhecimento limitado, mas é assim que as coisas estão indo agora. O próximo é Israel e Palestina. Eu realmente não sinto que tenho que explicar muito. Esses dois têm aparecido muito nas notícias recentemente, todos estão falando sobre eles. Hoje, 27 países não têm vínculos formais com Israel, enquanto 165 nações reconhecem Israel, e algumas também reconhecem a Palestina. Essa situação é muito mais matizada do que as pessoas tendem a fazer parecer. Quase todas as organizações internacionais ou nações reconhecem a Fatah ou a Autoridade Nacional Palestina que opera na Cisjordânia, não o Hamas na faixa de Gaza. As duas partes se dividiram em 2007 e até hoje tem uma disputa. A Palestina não é um membro pleno da Organização das Nações Unidas, mas um estado observador da Assembleia Geral, podendo observar, mas não votar. As Coreias do Norte e do Sul não se reconhecem, cada uma acreditando ser o único poder legítimo sobre toda a península. Porém, ocasionalmente tem encontros informais ou interações, como balões flutuando sobre as cercas da zona desmilitarizada. Por fim, chegamos aos membros da agência especializada, um ramo estranho de reconhecimento dentro da Organização das Nações Unidas. Então vamos apenas mergulhar nisso. As Ilhas Cook e Niue são consideradas estados autônomos sob a lei internacional, mas estão em livre associação com a Nova Zelândia. Explicamos isso no episódio da Nova Zelândia. Ambos têm suas próprias línguas e constituições. No entanto, todas as pessoas nessas ilhas são cidadãos da Nova Zelândia e, essencialmente, a Nova Zelândia é responsável por suas operações militares e diplomáticas em grande escala. Nota à parte, Tokelau não está nesta categoria, eles são um território dependente da Nova Zelândia, além disso eles só têm cerca de 1500 pessoas em suas ilhas, é como se mal houvesse alguém, não tenho certeza de quão funcional seria como um país independente. Hoje,
Eles são considerados estados não membros da Organização das Nações Unidas, um título que pertence a cerca de 60 países e ao Vaticano. Na verdade, tem relações diplomáticas com eles. O próximo, Kosovo, né? Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar. Este é complicado porque eles têm uma história muito complicada com a Sérvia. Resumindo, nos anos 90, houve uma guerra entre a Sérvia e outros países durante a desintegração da Iugoslávia. Com o envolvimento da Organização das Nações Unidas, se envolveu e em 2008 eles declararam independência. E hoje são administrados pela Resolução 1244 do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, com a missão de administração da Organização das Nações Unidas no Kosovo em cooperação com a União Europeia. Por isso usam o euro como moeda hoje. Na Iugoslávia, Kosovo era uma província autônoma da Sérvia chamada Kosovo e Metohija. Hoje é habitado principalmente por albaneses étnicos, com sérvios no norte e em bolsões da área. Por lei, ambas as línguas são co-oficiais e as antigas igrejas ortodoxas sérvias são fortemente protegidas. E hoje, o governo da Sérvia tem uma relação estranha como: não vamos reconhecer você, mas estamos dispostos a pelo menos conversar e resolver algumas coisas com você. É estranho quando você vai ao aeroporto de Belgrado, você até verá que eles colocam placas dizendo: não reconhecemos Kosovo, mas estamos dispostos a resolver as coisas com eles. Você vê isso no aeroporto, logo antes da alfândega. Eles querem especificar fortemente a política que têm em relação à sua posição em relação a Kosovo. Eles levam isso a sério. E agora temos os estados que não são membros da Organização das Nações Unidas, que são reconhecidos por pelo menos um estado membro da Organização das Nações Unidas, Abcásia e Ossétia do Sul. Resumindo, essas eram regiões autônomas, administradas pela República Socialista Soviética Georgiana nos tempos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Veja, a questão é que antes da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegrar, havia muitas repúblicas socialistas soviéticas ou nações republicanas que tinham suas próprias regiões autônomas, e essas regiões autônomas são sempre as que têm complicações. Mas de qualquer forma, ambas as áreas têm seus próprios grupos étnicos distintos, os abecásios e os ossetas. O povo abecásio é basicamente relacionado aos circassianos que você pode encontrar em toda a região do Cáucaso, e os ossetas são exatamente as mesmas pessoas que os ossetas do norte que você pode encontrar na Rússia hoje. Eles são descendentes de uma antiga tribo iraniana que migrou para o Cáucaso a partir do Irã. É uma longa história, eu sei que é um pouco confuso, mas essa é a história por trás. Basicamente, após a desintegração da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essas duas regiões queriam ter sua própria independência. Por isso, eles tiveram guerras com a Geórgia de 1991 a 1993. A Ossétia do Sul teve outra guerra em 2008, apoiada pelo exército russo. No papel, a comunidade internacional ainda considera essas áreas como regiões autônomas dentro do país da Geórgia. Porém, atualmente, 5 países da Organização das Nações Unidas os reconhecem como estados independentes. São eles Rússia, Síria, Nicarágua, Venezuela e, por algum motivo, Nauru. Desconheço como se envolveram, mas tudo bem. O próximo, a República Árabe Saharaui Democrática ou República Árabe Saharaui Democrática ou Frente Polisário. Povo marroquino, sei que vocês se exaltam ao ouvir sobre isso. Direi objetivamente como é. Apenas eu sei. Então, basicamente, depois que a Espanha deixou a região do Saara Ocidental em 1975, havia 3 grupos de pessoas discutindo sobre essa área. Marrocos, Mauritânia e a República Árabe Saharaui Democrática. A Mauritânia rapidamente retirou sua reivindicação e eles foram tipo, estamos bem. Então isso deixou apenas Marrocos com a República Árabe Saharaui Democrática. E a disputa continua até o dia de hoje. A República Árabe Saharaui Democrática é composta pelo povo saharaui, uma mistura entre berberes e árabes com cultura e dialeto próprios, conhecidos como árabes Hazani. Tudo isso é visível ainda hoje no mapa. Ao ampliar a imagem de satélite, é possível notar algo chamado aterro de areia. Esta é uma área desmilitarizada no deserto do Saara que separa o território administrado e reivindicado pelo Marrocos. Versus o que a República Árabe Saharaui Democrática administra e reivindica hoje, o Marrocos ocupa cerca de 80% de todo o Saara Ocidental, incluindo toda a costa atlântica. Quero dizer, tecnicamente, mas então você olha para a República Árabe Saharaui Democrática e eles meio que têm um pouco de algo naquela pequena península, mas é como a República Árabe Saharaui Democrática ficou preso no interior próximo a Taiwan. Atualmente, 11 países reconhecem apenas Taiwan e não possuem relações bilaterais com a República Popular da China. Apenas 15 países reconhecem totalmente Taiwan, enquanto 59 mantêm relações não oficiais com embaixadas de fato ou ministérios de relações exteriores. Para Taiwan é complicado. Em 1911 houve a Revolução de Xinhai, quando a República da China, depôs a última dinastia imperial chinesa.
Sun Yat-sen liderou o movimento, sendo considerado um herói pelo povo taiwanês, com estátuas espalhadas por Taiwan. Após uma guerra civil, os comunistas tomaram o continente, expulsando os socialistas da República da China para Taiwan. Até hoje, ambos os lados acreditam ser os governantes legítimos de toda a China, incluindo Taiwan e o continente. Hoje, né, as relações entre os dois são complicadas, mas eles têm algum tipo de interação. Mas tudo é tão complicado como até mesmo nas Olimpíadas, você verá que eles têm que ter cuidado com a maneira. Em Taiwan, eles se referem ao povo como algo como P, como República da China. Mas às vezes eles dizem algo como Taipei chinesa. É complicado, sempre que algo sobre Taiwan surge, fica confuso, cara. A próxima categoria. Temos não-estados reconhecidos por outros não-estados. E, só tem um deles. A Transnistria é um lugar interessante que visitei com meu amigo Gus. Pegamos carona com um russo aleatório. É totalmente seguro e legal de conferir se você está curioso, mas no papel é um completo uau. A Transnistria é um estado separatista que se separou da Moldávia em 1991 após a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A Moldávia era uma república socialista soviética em situação semelhante. Como a Geórgia e se separou com a OG, essa é longa, se separou com a assistência do antigo Exército Combinado de Guardas da 14ª Soviética, que agora é o grupo operacional das forças russas. Eles também estão ativos com as tropas de manutenção da paz russas. Resumindo, a Rússia está fortemente envolvida nesta área, mas a Rússia não quer reivindicar este lugar para si porque, em primeiro lugar, está cercada pela Ucrânia e Moldávia, não há como acessá-la, a menos que você passe por países que dificultam o acesso. Independentemente disso, a Rússia ainda tem uma grande influência em lidar com seus assuntos, e até hoje apenas a Ossétia do Sul e a Abkhazia, que são estados não membros, os reconhecem oficialmente como um estado. E se você for à praça central da capital da Transnistria, Tiraspol, verá mastros de bandeira da Abkhazia e da Ossétia do Sul. É como se os desconhecidos estivessem se apoiando. É tão estranho. Este lugar tem sua própria moeda e eles usam moedas de plástico. É tão louco. Você não pode usar nenhum cartão de crédito lá. Eles têm seu próprio sistema de crédito estranho. Hoje, a Transnistria é uma mistura de povos russos, moldavos e ucranianos, e o único país que aceita seu passaporte é a Moldávia. E a maioria das pessoas da Transnistria também tem passaportes moldavos porque a Moldávia acredita que eles deveriam pertencer a eles. Se você atravessar a fronteira deles, eles não carimbam seu passaporte, mas te dão um papel carimbado que colocam no seu passaporte. Você tem que devolver esse papel ao sair e só pode ficar lá por um período determinado. É complicado, cara, e eles não aceitam carros alugados romenos, só aceitam moldavos, então eu não pude dirigir, por isso tivemos que pegar carona. Isso foi estranho, cara, Deus, quantos mais temos? Ok, só faltam 2, legal. Juro que depois de 10 anos disso... Oh, droga, o que eu coloquei nisso? Ah, acho que coloquei uma pedra nisso. A coisa da Jordânia, isso é bom. Geógrafo não endossa o consumo de álcool por menores de idade. Se você é menor de idade, não beba, mas eu sou maior de idade, então... Onde estávamos? Ah, sim, o próximo, estados não membros, que não são reconhecidos por nenhum outro estado, e o único nesta categoria é a Somalilândia. Eu tive o privilégio de ir a este. Já estudo geografia há muito tempo e conheci vários geógrafos da Somalilândia, que foram super legais. Esses caras se consideram sucessores do antigo estado da Somalilândia, que existiu por 5 dias quando obtiveram independência do Reino Unido tempos atrás. Logo após, uniram-se à República da Somália. Logo depois perceberam que talvez não deveriam ter se unido, então redeclararam sua independência em 1991. Hoje, nenhum país os reconhece oficialmente, mas eles têm relações de facto não oficiais com muitos países ao redor do mundo. Quando fui lá, vi embaixadas para os Emirados Árabes Unidos, Turquia e Etiópia. Os Emirados Árabes Unidos têm um acordo de concessão para ajudar a gerenciar o porto de Berbera. A Etiópia aceita seus passaportes e eles têm vários acordos comerciais. Eles possuem uma das poucas companhias aéreas com voos diretos para sua capital, Hargeisa. Os Emirados também têm voos para lá. Singapura é um país muito funcional, com seu próprio sistema de pagamento móvel amplamente utilizado, reduzindo o uso de dinheiro em espécie. Eles utilizam pagamento móvel, algo comum e funcional, porém não oficialmente reconhecido. E, finalmente, a última categoria, entidades políticas que são reconhecidas como soberanas, apesar de não serem entidades estatais. Esta é a categoria mais estranha porque é meio que como um país que não tem terra. E essa entidade me inspirou a fazer meu vídeo de 1º de abril, Volanka.
Estou apenas dizendo que há apenas um estado que se enquadra nesta categoria, e é a Ordem Soberana Militar de Malta. Esta é a única entidade na Terra que não é realmente um país, mas as pessoas podem ter cidadania e relações diplomáticas com ela. Resumindo, a Ordem Soberana Militar de Malta foi estabelecida em 1113 e é uma entidade observadora real dentro da Organização das Nações Unidas, reconhecida por 113 países. Está sujeita ao direito internacional, apesar de não ter território, e hoje ele só tem escritórios diplomáticos e missões dentro de outros países sob status extraterritorial, ou seja, um pedaço de terra que é separado das leis locais, pois se enquadra em seu status de embaixada, ou como você quiser chamar, Ministério de Relações Exteriores. Mas além disso, o que nem mesmo realmente conta, eles não têm terra, apenas status de membro e cidadania. É tão louco porque eu me lembro quando fui à Guiné Equatorial, de todos os lugares do mundo, Guiné Equatorial, me deparei com uma embaixada da Ordem Soberana Militar de Malta. Você está brincando comigo? Este é o último lugar onde eu esperaria encontrar uma embaixada para a Ordem Soberana Militar de Malta. É legítimo? Há uma embaixada para a Ordem Soberana de Malta aqui na Guiné Equatorial? Você está brincando comigo? Tipo, até esse país tem uma embaixada. É como, quem são essas pessoas? Eles são tão secretos e aparecem aleatoriamente em todo o mundo. É estranho, cara. Uau, quanto mais eu bebo isso, mais me divirto nesses vídeos. Curiosidade, eu fiquei bêbado em alguns de... Não vou realmente dar muita informação. De qualquer forma, então, aí está todos os estados do mundo com reconhecimento limitado. De qualquer forma, espero que vocês estejam bem. É sempre bom vê-los novamente de vez em quando. E sim, continuem assistindo este canal, cara. Não acabou. Quero dizer, eu sei que terminamos o episódio do Zimbábue, mas estou tentando muito manter a relevância depois de 10 anos fazendo este canal, e não quero cair no esquecimento e ter as pessoas me esquecendo. Então, por favor, continuem assistindo o canal e se inscrevam e ativem o sininho de notificação ou o que quer que todas essas coisas que os influenciadores dizem. Saúde, fiquem legais, fiquem ligados.